Bom, pessoal, então é o seguinte, nesse nosso segundo tempo, antes de eu passar para a resolução de alguns itens da lista de exercício, eu quero fazer uma breve revisão desse assunto que se iniciou na semana passada, através do vídeo de pré-aula, né, das tarefinhas que vocês devem ter realizado para se preparar para essa aula de hoje. Seguinte, como já foi dito exaustivamente para vocês, todo sistema lógico ele deve ter entre os seus componentes um conjunto de mecanismos de dedução do conhecimento. Né? Então, um desses mecanismos já foi apresentado para vocês, que foi o método axiomático, certo? Aí, logo em seguida, a gente passou para o método dedutivo. O método dedutivo, ele é um método sintático, como eu já disse para vocês várias vezes, né? Não somente hoje, mas também nas gravações. E por ser um método sintático, ele é baseado em quê? Na estrutura das formas, certo? Então, quando você pega um argumento que está colocado na forma de um sequente, né, você deve observar bem quais são os seus componentes, como é que é a estrutura dele, certo? E a partir daí você vai realizar o processo da dedução natural. Foi colocado para vocês que a dedução natural ela pode ser a partir de métodos diferentes, né? Um método mais complicado, que era o método da inclusão e de exclusão de conectivos, né? Apesar de, aparentemente, ele ser mais simples no que se refere à quantidade de regras, né? Ele era um pouco mais complicado, porque algumas regras, como, por exemplo, a regra da inclusão da condicional, ela exigia que nós trabalhássemos com premissas assumidas e que, em determinado ponto, a gente aplicasse alguma regra para poder eliminar aquelas premissas temporárias, né? Às vezes os autores chamam de premissas assumidas, às vezes chamam de premissas temporárias, certo? E também tinha, por exemplo, a regra da exclusão da disjunção. Não sei se vocês prestaram bem atenção, mas a regra de exclusão da disjunção ela é bastante pouco intuitiva, né? Ao passo que você, quando você trabalha com as regras de inferência, você não tem uma regra de inferência da exclusão da disjunção, certo? É tanto que não tem, certo? Então, na exclusão da disjunção, nós precisaríamos assumir duas premissas temporárias e tal. Depois, a gente tinha que excluir essas premissas. Enfim, era um processo bem mais complicado do que as regras de inferência, certo? Uma outra regra que foi mostrada para vocês, a regra da inclusão da negação, né, que a gente trabalhava com uma constante, que era o... Enfim, essas regras de inclusão e de exclusão de conectivos, elas são mais simples do ponto de vista de ter uma quantidade menor de regras, porém, a operacionalização delas, ela é um pouco mais complicada. Aí, o que é que acontece? Foi apresentado para vocês as regras de inferência e as regras de substituição, certo? Bom, queria passar aqui para vocês um esqueminha que eu montei. Opa! E aí fica mais fácil a gente trabalhar. Nessas regras de inferência, certo? Nós temos o quê? Nós tínhamos regras... tínhamos 10 regras, né? Certo? E tínhamos também as regras de substituição. Bom, com relação ao método sintático, já foi falado, certo? Baseado em regras, também a gente já falou aqui das regras de inclusão e de exclusão. Vamos agora focar um pouquinho a nossa atenção nas regras de inferência. Bom, toda vez que a gente falar a palavra inferência, né, é importante que vocês compreendam que o que é uma inferência? É uma dedução, um processo dedutivo, certo? Então, nós temos aqui um conjunto de premissas, né, e a partir dessas premissas nós precisamos chegar a uma determinada conclusão. Para verificar se um argumento é válido, isso é outra coisa que eu espero que vocês não esqueçam jamais, toda vez que a conclusão for verdadeira, as premissas também têm que ser verdadeiras. Um argumento é inválido quando eu tenho uma conclusão falsa e premissas verdadeiras, certo? Esse é o básico do básico do básico que vocês não devem esquecer jamais, beleza? Bom, então, numa regra de
para aplicação de regras de inferência, é sempre necessário que vocês observem com bastante atenção a estrutura da fórmula com a qual vocês estão trabalhando, certo? No caso das regras de inferência, eu preciso atentar para todos os componentes. No caso das regras de substituição, aí é uma outra história. Por quê? Porque nas regras de substituição, a gente trabalha com a ideia de equivalências, certo? E aí essas equivalências, elas podem ser aplicadas a pedaços da fórmula, ao passo que as regras de inferência não, certo? Bom, então, regra de inferência, ok, regra de substituição, ok. Vamos aqui recordar algumas dessas regras. Ó, no caso das regras de inclusão e de exclusão de conectivos, era apresentado para vocês da seguinte forma, certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Nós tínhamos aqui o conectivo, esse é que indicava exclusão ou o I de inclusão, certo? Então, nesse caso aqui, eu estou falando da regra da exclusão do conectivo da conjunção. A estrutura dessa regra me diz o seguinte: eu tenho aqui um determinado φ, eu tenho uma condicional, e aí dessa estrutura aqui, dessas duas premissas, eu vou inferir ou vou deduzir esse psi. No caso, esse psi, né, é justamente o consequente dessa condicional. Então, não esqueçam jamais, né? Isso daqui, essa estrutura, ela não é a mesma coisa de... Nós temos isso daqui, ó. E condicional. Aliás, peraí. Que foi até a discussão que a gente estava tendo nos finalmente lá do quiz, né? Então, observem bem. Aqui eu tenho a negação de psi, a condicional φ, condicional psi, né? Porque vocês estavam querendo que seria válido uma regra, né, como essa daqui, certo? Aqui seria, digamos assim, né, se existisse, né, o equivalente à regra modus tollens, certo? Então, eu poderia fazer uma regra de exclusão da condicional utilizando o modus tollens, né? Então, vejam bem, são duas estruturas completamente diferentes, né? Comparem essa que eu escrevi aqui em amarelo com essa outra aqui. Então, são duas estruturas diferentes. Porém, e eu acho que até no dos vídeos das aulas do semestre passado, eu fiz uma demonstração do modus tollens a partir das regras de inclusão e de exclusão de conectivos, certo? Eu acho que tem isso aí gravado, certo? Então, essa estrutura aqui é bem diferente dessa outra, certo? Então, vamos aqui pacificar a coisa. Regras de inclusão e de exclusão de conectivos, regras de exclusão de condicional, eu tenho somente uma regra, certo? Espera aí. Substituir a condicional pelo contrapositivo Lucas, vamos ver aqui, seria uma coisa assim, né? Então, aqui, seria isso? Isso aqui que eu acabei fazendo? Seria isso, Lucas? A contraposição não troca as duas condicionais, não? Não, peraí, vamos organizar aqui a coisa. Contrapositiva é regra de substituição, certo? Sim. Eu estou falando de regra de inferência, por enquanto. Certo? Mas você está dizendo substituir essa condicional pela contrapositiva dela seria fazer isso aqui, né? Negação. Isso daqui? Pronto. Mesmo assim, meu caro, né? Observa a estrutura. Certo? É diferente, né? Então, para todos os efeitos, eu tenho uma regra de exclusão de conectividade condicional, certo? E tem uma regra de inclusão. Então, bastava essas duas regras para a gente fazer a dedução natural. Acontece que certos procedimentos, né, eles são facilitados através da regra de inferência modus tollens ou o silogismo hipotético, certo? Então, todas aquelas regras de inferência, silogismo hipotético, modus tollens,
o dilema construtivo e o destrutivo, elas podem ser demonstradas através somente das regras de inclusão e de exclusão de conectivos. É trabalhoso, é bem trabalhoso, certo? Como eu falei, as regras de inferência, modus tollens, silogismo hipotético, silogismo disjuntivo, elas acabam funcionando como atalhos, né, para o uso das regras de inclusão e de exclusão de conectivos, certo? Então, se não, vamos supor que não existissem as regras de inferência, modus tollens, silogismo disjuntivo, silogismo hipotético, dilema construtivo, dilema destrutivo, que a gente tivesse somente as regras de inclusão e de exclusão de conectivos. Dava para trabalhar? Tranquilamente, só que é muito mais trabalhoso, certo? Entendido? Porque você teria somente uma regra de inclusão de conectivo, de condicional, uma regra de exclusão de condicional, uma regra de inclusão de conjunção, uma regra de exclusão de conjunção. Então, para cada conectivo, conjunção, disjunção, condicional e negação, né, esses 4 conectivos, você tem uma regra de inclusão e de exclusão para cada um, ok? Podem observar lá nas gravações, certo? Eu teria ao todo 8 regras, tá bom? Bom, aprender 8 regras é mais fácil do que aprender 20, no caso que são as regras de inferência e regras de substituição? Acredito eu que sim. Porém, operacionalizar, usar essas 8 regras é bem mais complicado, certo? Mas a título de exercício, vocês podem tentar demonstrar o modus tollens utilizando somente as regras de inclusão e de exclusão de conectivos, certo? Eu acho até que eu já fiz isso daí em aulas passadas, tá lá, eu acho que está lá gravado, tá bom? Mas vamos voltar aqui, né? Vou apagar aqui esses que eu fiz, que senão fica muito bagunçadinho. Então, gente, continuando aqui a nossa breve revisão, vejam bem. Quando a gente fala de regras de inferência, certo? Como, por exemplo, modus ponens, essas regras, elas passam a ter um nome. Acho que vocês observaram isso, certo? Eu tinha, primeiro, as regras de inclusão e de exclusão de conectivos, não tinha nome nenhum para essas regras. A partir da apresentação das regras de inferência, aí surgiram nomes. Silogismo disjuntivo, simplificação, adição e por aí vai, certo? Então, observem aqui que a regra modus ponens, né, ela tem uma estrutura que é igual à estrutura da regra da exclusão da condicional no primeiro conjunto de regras que a gente trabalhou, correto? Entendido? Então, mais ou menos a forma como a gente organiza, né, o argumento para fazer a dedução é que vai diferir, certo? Então, separa o que é premissa, o que é conclusão, certo? Aqui nós também temos uma linha, só que a organização é um pouco diferente. Mas, em linhas gerais, a essência é o mesmo. O que é que a regra modus ponens faz? Ela exclui o conectivo da condicional. Ela dá uma simplificada na coisa, certo? Bom, uma outra forma de... Outras regras que a gente viu são as regras de equivalência ou regra de substituição. Então, só a título de exemplo para vocês, vamos recordar aqui as chamadas leis de De Morgan. Então, nós temos 2 leis de De Morgan. A negação da conjunção e a negação da disjunção, certo? Esse símbolo aqui não é o conectivo da bicondicional, é um símbolo da metalinguagem que indica uma equivalência. Em algumas literaturas, vocês vão encontrar ele, em outras, vocês vão encontrar esse outro aqui, certo? Que são essas três linhas paralelas que também indicam equivalência, tá certo? Não esqueçam jamais, uma equivalência é uma via de mão dupla, certo? Então, eu estou dizendo que essa fórmula aqui equivale a essa outra e vice-versa, certo? Entendido? Por aí vai, ok? Vitor, até pode, só que eu preferiria trabalhar com os símbolos mesmo. Então, esse símbolo, ele é a mesma coisa que dizer se somente se, ou SSE, como você colocou aí no chat, tá bom? Mas para efeito de simplificação, né, vamos trabalhar com os símbolos mesmo, certo? Tem algumas situações que a gente vai, principalmente quando a gente está escrevendo uma demonstração mais textual, certo? Aí a gente usa o se somente se, tá certo? Bom, temos aqui a lei de De Morgan, beleza.
Então, se eu tiver uma situação como essa daqui, eu posso substituir por essa negação da adjunção, certo? Se eu tiver a negação dessa conjunção, eu posso substituir por essa disjunção com os dois disjuntivos negados, beleza? Inclusive, eu posso substituir apenas um pedaço de uma fórmula em que ela aparece. Isso vai acontecer no exercício que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Bom, para fechar essa breve revisão, né, vamos só recordar aqui outras maneiras da gente encontrar, da gente ver essas regras na literatura, nos livros didáticos, né? Então, aqui eu tenho um sequente que está mostrando aqui o silogismo hipotético. Então, o silogismo hipotético ele é composto de quê? De duas condicionais e a conclusão dele é uma outra condicional também, certo? Um detalhe importante do silogismo hipotético é que a conclusão dele é uma condicional formada pelo antecedente e o consequente das duas condicionais, certo? E observem também, no silogismo hipotético, o antecedente de uma condicional é o consequente de outra. É outra característica importante do silogismo hipotético. Professor, eu posso deduzir isso daqui, essa condicional, utilizando somente as regras de exclusão e de inclusão de conectivos, certo? Pode, só que esse é um processo que vai dar mais trabalho. Eu já tinha falado várias vezes para vocês, mas fica como exercício para quem quiser tentar. E para finalizar, fala, Vitor. Eu tava achando estranho, mas porque você trocou as ordens aí, né? Porque geralmente a segunda premissa que tá aí, geralmente ela vem primeiro quando a gente vê o silogismo hipotético. Boa observação, Vitor, mas foi boa essa tua observação pelo seguinte fato. Essa ordem, ela não é uma coisa assim engessada. Pode acontecer como eu fiz aqui, certo? O importante é você observar. O que é que vocês precisam observar? Vocês precisam observar se você tem duas condicionais e se o antecedente de uma ele é consequente na outra. Ó, esse φ é o mesmo φ que aparece nessa outra condicional, ok? A gente até discutiu essas coisas lá no grupo do WhatsApp, né? Quando alguém falou sobre P de junção P, né? Que isso daqui equivale ao próprio P, porque esse P é igual a esse daqui, né? A gente aplicou o princípio da identidade e tal, certo? Uma discussão bem interessante que rolou lá no nosso grupo. Gostei de ver. Entendido? Então, só para fechar essa parte aqui. Sempre que você se deparar com duas condicionais, né? E aí você tem aquela intuição, opa, será que aqui eu aplico o silogismo hipotético? O que eu preciso verificar? A única coisa que você precisa verificar é se o antecedente de uma das condicionais é o consequente da outra. Ou vice-versa, se o consequente de uma condicional é o antecedente da outra. E aí, qual é a conclusão que a gente tira? Uma outra condicional formada pelo antecedente de uma e o consequente de outra. Certo? É interessante do silogismo hipotético é isso. Beleza? E, por último, aqui temos o dilema construtivo. O dilema construtivo, em alguns livros, ele aparece da seguinte maneira, certo? Essa condicional e essa outra aqui, né, unidas por uma conjunção, correto? Então, é comum a gente ver o dilema construtivo nessa forma, certo? Entendido? Bom, dito isso, vamos aqui para o assunto de hoje. Nosso assunto da lista de exercícios de hoje é a demonstração condicional e a demonstração indireta ou por absurdo. O que caracteriza cada uma dessas demonstrações? Primeiro, elas são demonstrações da dedução natural, certo? Então, dentro do contexto da dedução natural, eu posso ter essas duas especializações, vamos dizer assim. Então, uma demonstração condicional, ela só vai ser utilizada quando a conclusão, né, de um determinado argumento é uma condicional nesse formato aqui, φ condicional psi. Lembre-se também, eu uso essas letras gregas, φ e psi, para enfatizar o fato de que é uma estrutura, certo? Eu poderia utilizar P e Q, só que P e Q a gente está usando como símbolo proposicional, certo? Como variável proposicional. E aí acaba limitando a coisa. Φ e psi são fórmulas, né? Então, vamos supor que eu tivesse o seguinte, P de junção Q
condicional Q, conjunção R. Isso daqui, ó, está na mesma estrutura que essa condicional aqui. Ou seja, φ, essa disjunção, e psi, essa conjunção aqui. Por isso que eu prefiro utilizar essas letras gregas, que são símbolos da metalinguagem. Demonstração direta é por condicional? Lucas, não necessariamente. Não. A demonstração direta, quando a gente fala da demonstração direta no capítulo sobre demonstrações lá na matemática discreta, nós estamos falando de uma estrutura, né, de um argumento que é na forma da condicional, certo? Então, quando esses argumentos que a gente viu, né, e que a gente vai ver também aqui no nosso exercício, como foi dito para vocês, existe uma ligação entre a condicional e a validade de um argumento. Todo argumento que é válido, ele pode ser associado a uma condicional tautológica, certo? Não sei se vocês estão lembrados, eu falei isso para vocês nos vídeos anteriores. Vejam bem, eu tenho aqui um argumento. Deixa eu voltar aqui para vocês. Vamos supor, isso daqui é um argumento, certo? Aqui é um argumento. Se eu pegar esse argumento, substituir o símbolo de sequente por uma condicional e construir a tabela verdades daqui, eu vou ter o quê? Uma tautologia, certo? Isso significa que esse argumento é válido. Então, há uma associação entre uma condicional tautológica e a validade de um argumento. Um argumento que não é válido, se eu fizer a tabela verdade dele, né, eu não vou ter uma condicional tautológica. Beleza? Entendido? Acho que ficou claro aí para vocês. Bom, vamos adiante. E, por fim, a demonstração indireta, né, ela parte de um princípio muito simples. Na demonstração indireta, eu vou assumir a negação da conclusão, certo? Ao invés de eu buscar essa conclusão, porque vocês podem observar, nas demonstrações que foram feitas anteriormente, nós construímos deduções esperando encontrar, né, através das várias deduções, aquela conclusão, certo? Na demonstração indireta, a gente nega a conclusão, assume ela como premissa assumida, né, ela passa a ser uma premissa assumida, e nós vamos desenvolvendo a dedução até encontrar uma contradição. Ok? Então, essa é a essência da chamada demonstração indireta. Ela é indireta pelo seguinte fato. Quando a gente assume que a conclusão, a negação da conclusão, a partir daí eu passo a fazer uma demonstração direta. Certo? Então, todas aquelas demonstrações que a gente fez anteriormente, né, eram classificadas genericamente como demonstração. Bom, dito isso, vamos aqui para o nosso exercício, certo? Essa contradição que a gente procura, que a gente busca encontrar, é algo nesse formato aqui. Ou seja, uma forma qualquer, conjunção, a negação dessa mesma forma, correto? E aí vocês não devem esquecer jamais. Quando a gente fala de fórmula, eu estou falando não somente de fórmulas atômicas, como também de fórmulas moleculares. Fórmula atômica é um P, um Q, um R. Fórmulas moleculares, P condicional Q, Q conjunção R, e por aí vai, certo? Ou isso daqui, né? Condicional, não P. Então, tudo isso daqui são fórmulas moleculares, certo? Entendido? Bom, gente, vamos aqui para a nossa primeira questão. Eu vou resolver com vocês, eu vou apresentar a resolução para vocês, apenas de 2 itens de cada questão. E aí, quem fez, ótimo, quem fez todos os itens, maravilhoso. Quem não fez, baseado no que eu vou apresentar, será capaz de resolver os demais itens, tá certo? E aí eu peço encarecidamente que vocês resolvam, que vocês façam o exercício, porque é só através dele que vocês vão aprender realmente, tá bom? Bom, então, primeira questão, ele pede para a gente utilizar a demonstração condicional para mostrar que são válidos os seguintes argumentos, certo? Então, observe que cada um desses argumentos, a conclusão deles são condicionais, beleza? Então, a partir daí eu já posso dizer assim, tranquilamente, dá para aplicar demonstração condicional,
Correto? Entendido? Então, vamos lá. Letra A. Na letra A, eu vou organizar aqui dessa maneira. Não R, disjunção não S, que é uma premissa. Logo em seguida, que condicional S, também é premissa. Certo? E na linha 3, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos assumir que esse antecedente aqui, R, ele passa a ser premissa, chamada premissa assumida. E quem é que vai ser a nossa conclusão a partir de então? Vai ser o não que. Então, o não que passa a ser a conclusão e a gente espera encontrar esse não que quando nós concluirmos o processo de dedução. Beleza? Então, nesse caso aqui, colocamos o R e pronto, passamos a linhazinha aqui de baixo e a gente pode começar a fazer as nossas deduções. Vou chamar aqui de PA, premissa assumida, e assim a gente vai construir. Gente, bom, aí vem aquela dificuldade inicial. Por onde é que eu começo? Né? Olha, vamos lá, algumas dicas. Olhando para essas três premissas, né, e recordando das regras de inferência e regras de substituição, vocês haverão de concordar comigo, principalmente na questão das regras de inferência, que não tem uma regra de inferência que se encaixe nisso daqui, certo? Ora, aqui eu tenho uma condicional e um átomo qualquer. Dá para mim usar modus ponens na linha 2 e na linha 3? Não dá, certo? Eu olho para essa daqui, para essa linha 1, aí vejo uma disjunção com um dos disjuntivos negados. Aí isso daí já acende um sinal de alerta, certo? Eu posso, de repente, estabelecer, né, uma equivalência, certo? Entendido? Com a... David, usar axioma pode, mas só que aí você estaria misturando os métodos, né? Se você fosse demonstrar através do método axiomático, aí tudo bem, certo? Aí você usaria só axiomas, beleza? Vamos lá, então. Bom, olhando para cá, eu tenho um R, né? E esse R aparece aqui, só que aparece negado. Bom, eu posso utilizar silogismo disjuntivo aqui? Não, não posso ainda. Calma, eu ainda não posso utilizar o silogismo disjuntivo. Por quê? Certo? Vejam bem, a regra do silogismo disjuntivo, ela é da seguinte forma. Eu tenho φ de junção psi, não φ, e daqui eu posso deduzir o φ. Correto? Correto? A regra do silogismo disjuntivo é essa daqui. Eu tenho uma disjunção, ok? Eu tenho um R, só que esse R, vejam bem, ele aparece aqui, certo? Para que esse R, que já está negado, como é que ele deveria aparecer? Deveria aparecer duplamente negado, certo? Aí o que é que você precisa fazer primeiro? Fazer a dupla negação de R, correto? Que é o que nós vamos fazer, ok? Entendido? Ou melhor, poderia ser, mas vamos só, antes da gente fazer isso, vamos só pensar aqui mais um pouquinho. É que tá, o chat hoje está animado. Certo. Beleza, Davi. Então, entendeu, né? Método axiomático é uma coisa, dedução natural é outra, então é bom não misturar os métodos. Então, vamos lá. O que é que eu fiz aqui na minha resolução? Professor, eu segui outro rumo. Será que está correto? Bom, de repente, pode ser que esteja correto. Né? Você tem que observar bem como é que você procedeu. A minha resolução, eu fiz o seguinte. Eu apliquei a regra da condicional aqui, certo? Então, regra da condicional na linha 1. E aí eu obtive isso daqui. Vocês concordam comigo que tá ok, né? Regra da condicional. Depois, eu apliquei... Peraí. Com essa regra da condicional, eu fiz modus ponens e obtive não S. Modus ponens com a linha 3 e a linha 4. Certo? Como eu obtive aqui não S, o que é que eu posso ter agora? Né? Não
S, na linha 6, nós vamos ter não que, porque eu apliquei modus tollens com a linha 2 e com a linha 5. Beleza? Ó, o não S é a negação do consequente. Eu tenho aqui um condicional, a negação do consequente, e eu vou deduzir o quê? A negação do antecedente. Certo? O não que era o que eu queria encontrar, né? Ó, aqui, ó, não que, beleza? Então, cheguei, certo? Essa seria a única alternativa? Talvez não. Certo? A gente viu que seria possível a gente aplicar outras regras, como eu estava vendo aqui no chat, vocês comentando aqui, certo? Vamos tentar aqui uma outra maneira. Né? Na linha 4, poderia fazer a dupla negação de R, né? Então, DN com a linha 3, certo? Poderíamos fazer linha 5, silogismo disjuntivo da linha 1 e a linha 4, correto? Aí eu obteria não S e obteria também, né, ó, não S, eu faria o modus tollens com o linha 2 e linha 5. Ia dar na mesma, né? Acabava que dava na mesma. Correto? Entenderam aí? Então, gente, essa é uma das complicações do método da dedução natural. Às vezes, eu posso ter mais de um caminho para chegar ao mesmo destino, certo? Do ponto de vista computacional, isso é ruim, certo? Por quê? Porque vai exigir o quê? Um custo computacional mais elevado. Aí tem na linha 4. Aqui eu precisei fazer a dupla negação, certo? Ok? Como assim, Vitor? Não entendi. Fala aí abre o microfone, que eu não entendi direito o que tu quis dizer, não. Sim, ó, tipo, na linha 4 você fez a condicional de 1, não foi? Na linha 4 da primeira resolução. Sim, sim. Aqui eu peguei a Aí, linha 1 e apliquei a equivalência da sim, condicional. pronto. Fizesse assim no grosso, assim, fazendo assim, primeiramente seria não R, condicional não S. Teria que colocar a dupla negação primeiro, não? Não R, depois aplicar a dupla negação e tirar a negação. Peraí, tu queria que eu primeiro fizesse a dupla negação de R e Colocasse desse depois... mesmo jeito aí. Isso. E depois aplicar a dupla negação e tirar. Para tirar. Não precisaria fazer isso, não? Peraí, aplicar a dupla negação. Primeiro aplicar o não é, como eu fiz aqui, no segundo exemplo, né? Segundo modo. E aí depois fazer dupla negação novamente. Não, eu digo na Aqui. linha 4. Pronto. Na linha 4, na frente do R, antes, teria o não R. Aí seria Entendeu? mais uma Aí você linha. aplicaria a dupla negação, só não tá. Mas não precisa não fazer isso? Não. Não havia Tá certo. necessidade de fazer isso aqui. Certo? É porque em outras vezes eu lhe perguntei sobre isso, você disse que eu tava pulando. Não, mas veja bem, aqui, né, nessa primeira resolução, eu primeiro apliquei a regra da condicional. Eu transformei essa disjunção nessa condicional. Certo? Para quê? Para que eu pudesse aplicar modus ponens, né? Eu só poderia aplicar modus ponens nessa condicional, aliás, nessa linha aqui, nessa linha 1, certo? Se eu tivesse ela na forma de condicional. Foi o que eu fiz. Aí sim, ó, eu pude aplicar modus ponens, certo? Porque eu tinha o R, né? E o R aqui, como antecedente. Aí eu queria obter o quê? O não S. Vejam que esse não S é o intermediário para mim poder obter o não que. Veja que o não que da minha conclusão, ó, o não que da conclusão, ele não está explícito aqui entre as premissas. Mas, se eu tenho o não que como antecedente de uma condicional, eu sei que se eu aplicar modus tollens, eu vou obter esse não que. Mas eu precisava de um meio para aplicar o modus tollens. E que meio era esse? Obter a negação de S, né? Porque para mim aplicar modus tollens, eu precisaria ter esse S negado, de acordo com a regra modus tollens. Tá vendo? A gente faz uma engenharia reversa muitas vezes.
A gente olha para a conclusão e tenta fazer os passos, né? Qual foi a última regra que eu apliquei aqui para chegar a esse não que? Ah, foi modus tollens. O que é que eu preciso para aplicar modus tollens? Eu preciso de tal coisa, tal coisa. Então, vou obtendo. Essa é uma maneira de aplicar a dedução natural. A outra maneira é você, a partir das premissas, você vai aplicando as regras até conseguir chegar onde você quer. Certo? É meio assim que um tiro no escuro, vamos dizer assim. Porque às vezes você aplica uma regra e aí não chega no impasse, né? Então você tem que voltar e de repente aplicar outras regras, né? E ver o que vai dar certo. Deu para entender? Sim ou não? Vitor? Beleza. Bom, gente, vamos aqui adiante, né? Então vocês viram que esse mesmo problema eu poderia ter utilizado duas abordagens diferentes. Uma abordagem foi aplicar a substituição da condicional, né, nessa primeira premissa. Na outra abordagem, eu também apliquei uma substituição, mas na premissa 3. No frigir dos ovos, a última regra que eu apliquei, de qualquer maneira, foi modus tollens. Isso é um fato interessante também. Então, eu só cheguei aqui ao não que mediante a aplicação de modus tollens. Mas observe que o intermediário, o meio de campo, vamos dizer assim, foi diferente. Ó. Nesse primeiro módulo, eu apliquei modus ponens. Nesse outro aqui foi silogismo disjuntivo. Mas por quê? Por conta do início, que foram diferentes também. Certo? Então, isso, por um lado, pode ser bom, porque você tem várias maneiras de chegar ao mesmo destino, mas do ponto de vista computacional, isso representa custo, né? Porque são escolhas, é processamento. Beleza? Tranquilo aí? Vamos aqui passar para o próximo exemplo. Eu só tenho que baixar aqui esse... Não tem mais espaço. Bom, gente, nosso próximo exemplo... Aliás, a letra B agora. A letra B... Oi? A letra B... Olha o chat aí rapidinho. Deixa eu olhar aqui. Vitor, mas veja bem, esse não é que você fez, certo? Não é válido, porque de onde é que veio essa condicional, macho? Não. Ó, tu aplicou a dupla negação no R dentro da aplicação da condicional. E isso é que é o erro, certo? Então vejam bem, ó. Quando eu tenho aqui, ó, R de junção, não S, isso daqui equivale a R condicional não S, que por sua vez equivale a não R condicional não S. Então veja, para você chegar aqui, certo? Nessa condicional, eu tive que passar por aqui, ok? Então há um passo intermediário. O que você fez aí no chat, você já saltou, certo? Você acabou queimando essa etapa aqui. Ah, professor, mas eu sei que o R é equivalente ao não R, mas você tem que colocar esses passos no seu processo de dedução. Certo? Eu disse, se você fosse algoritmizar isso aí, né, ia ser mais complicado. Beleza? Deu para entender agora? Então, são detalhes muito sutis que a gente não pode deixar de perceber. Gente, vamos aqui para a letra B, que a letra B ela é bem bacaninha também, certo? Então, vamos lá. Eu tenho uma condicional, P condicional não Q. Eu tenho a negação de uma conjunção, R conjunção não P. Tudo isso aqui é premissa, isso aqui é premissa. E o terceiro... Aliás, não, a gente não tem o terceiro. Deixa eu ver aqui. Premissas é essa condicional e essa negação da conjunção. Eu vou assumir agora que Q é uma premissa assumida e a nossa conclusão vai ser não R. Observem bem, ó, a conclusão é não R. Essa conclusão não R, provavelmente, ela virá de quê? Ou de uma dupla negação, ou vai vir de um silogismo disjuntivo,
ou vai vir de um modus tollens, certo? Então, a gente já vai tendo ideia de como é que a gente vai chegar ali, beleza? Então, Q como premissa assumida, certo? PA. E agora, pronto. Quem é a nossa conclusão? Nossa conclusão é não R, certo? Esses 3 pontinhos aqui, na literatura, denota que à direita dele está a nossa conclusão, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai observar aqui é o seguinte. Quais seriam as regras que eu poderia aplicar aqui? Eu poderia aplicar dupla negação na linha 3, eu poderia aplicar De Morgan na linha 2, e eu poderia aplicar a condicional na linha 1. Então, são essas as opções que eu tenho, certo? Para iniciar o meu processo, beleza? Bom, eu optei por iniciar o processo a partir de De Morgan. Não R, de junção, não P. Então, apliquei De Morgan, DM, na linha 2. Por que não P? Então, vejam bem, ó. Essa negação aqui, ó, negação de R e a negação da negação de P. Correto? Pronto, vamos lá. A partir daqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso aplicar a dupla negação em Q. Então, dupla negação em Q, a linha 3. E agora, a gente vai fazer o quê? O modus tollens entre a linha modus tollens entre a linha 1 e a linha 5. Observe bem, ó. Linha 1 é uma condicional, linha 5 não que, então é a negação dessa negação aqui, certo? Ah, professor, eu poderia simplesmente baixar esse que, já fazer o modus tollens com esse que. Não poderia. Por quê? Porque olha a estrutura da regra modus tollens. PC, condicional PC, não PC, certo? E aí a gente vai deduzir o quê? Não FI. Então, aqui é a estrutura do modus tollens, certo? Entendido? Apesar de vocês saberem que equivale a não que. Mas, ó, a estrutura. Presta atenção na estrutura. Ok? Bom, feito aqui o modus tollens, nós vamos obter não P. Beleza? Bem, não P, e aqui eu tenho não P, certo? Nós vamos, aliás, peraí, dupla negação, peraí, 7. Vamos pegar aqui a linha 4 de junção P. Agora eu fiz a dupla negação da linha 4. E o que é que nós podemos fazer? Linha 6 e linha 7, vou fazer um silogismo disjuntivo entre a linha 6 e a linha 7 e vou obter não R, que é justamente a conclusão que eu esperava chegar. Ok? Ei, professor. Sim, diz aí, Vitor. Estou vendo aqui o teste. Basicamente, o silogismo disjuntivo é o modus tollens com a disjunção. Quase, parecido. Né? É que no silogismo disjuntivo a gente pode negar qualquer um dos dois. No modus tollens não, tem que ser o consequente. Tem que ser a negação do consequente. Exatamente. Como exaustivamente eu estou dizendo para vocês. Vocês têm que focar na estrutura do argumento, certo? Essas coisinhas, essas observações, beleza? Não é decorar a regra modus ponens é a condicional, dada a condicional, dada o antecedente da condicional, eu vou deduzir o consequente da condicional, né? Não é isso, é você verificar a estrutura, né? Phi, condicional PC, Phi, certo? E por aí vai, beleza? Bom, letra A, letra B, tudo tranquilo, certo? Dessa primeira questão, ainda tem mais 2 itens, mas com essa explicação, acredito eu que tranquilamente vocês conseguem fazer. Beleza? Bom, vamos aqui adiante. Segunda questão. Na segunda questão, ela é divertida porque tem só um detalhezinho. Ao invés de utilizar letras, ou melhor, variáveis proposicionais,
nós estamos utilizando aí sentenças, certo? Que também são proposições. E aí isso pode ter assustado alguns de vocês. Mas o que, é que a gente vai fazer numa situação como essa? Nós podemos aplicar, nós vamos aplicar substituição. Nós vamos simplesmente utilizar as letras para representar essas proposições. E aí é tranquilo, certo? Vamos lá. Aqui, como é que eu fiz? Pronto. Então, eu fiz aqui a primeira, né, a letra A, e aí eu apliquei o seguinte. O símbolo proposicional P, ele vai representar x igual a y, certo? Então, vejam bem, ó, eu tenho aqui ó, x diferente de y, x maior do que y maior do que x, y diferente de 2, x igual a 2, x maior do que y, né? Y maior do que x e x diferente de 2. A minha conclusão é y igual a 2, tal que se y é igual a 2, então x é igual a y. Então, cada uma dessas sentençazinhas aqui, eu posso substituir por um símbolo proposicional. Ah, professor, mas espera aí, você está dizendo que o P é igual a x igual a y. Bom, aí também, por convenção, eu vou assumir que aqui o diferente é a negação da igualdade. Vocês haverão de concordar comigo que está ok. Certo? Então, P é isso aqui. Q vai ser x maior que y. O R vai ser y maior que x. E o S vai ser y igual a 2. E o T vai ser x igual a 2. Pronto. Eu tenho todas as minhas proposições, né? E aí é interessante que vocês podem observar que quando eu utilizo igualdade, maior que, menor que, eu tenho o quê? Eu tenho uma proposição que vai ter um valor de verdade, verdadeiro ou falso. Correto? Então, dito isso, o que é que nós podemos fazer? Nós vamos reconstruir aqui esse argumento, só que agora utilizando símbolos proposicionais. E aí vai ficar dessa maneira aqui. Nós vamos ter não P, condicional. Ó, a condicional, a disjunção, condicional permanecerão, certo? Então, fala, Vitor. Ei, professor, nesse caso aí, o x maior do que y não poderia ser a negação do y maior que x, não, né? Porque teria que ter uma igualdade, né? Teria que ter maior ou igual, né? Aí poderia ser a negação. Se tivesse um maior ou igual. Isso, aí nesse caso seria a negação, certo? Você fez uma excelente observação. Bom, então vamos lá. Onde é que a gente estava? Q de junção R. Isso daqui é a minha primeira premissa, né? Minha segunda premissa vai ser não S de junção T. Premissa também. Terceira vai ser Q de junção R condicional não T. Beleza? E a quarta, que vai ser uma premissa assumida. Fala aí, Pedro. Professor, eu não entendi esse questionamento do Vitor. Por exemplo, ó, que você botou como se fosse x maior que y. Por que que não que não é y maior que x? Por que que eu não poderia fazer isso? Muito simples, vamos lá. Ó, o que é isso aqui, né? Então, a negação de x maior que y é que x é menor ou igual a y. Se nós tivéssemos x menor ou igual a y, aí sim eu tinha negação de x maior do que y. Tem a história da igualdade aí, certo? Então, isso daqui realmente seria a negação de quê? Tranquilo? Não é o fato do x ser maior... Porque tem a história da igualdade. Não é só maior que e menor que. Existe o maior ou igual a que e o menor ou igual a que. Certo? É um detalhezinho bem escorregadio, né? Na verdade. Deu para entender agora, Pedro? Deu sim, tudo certo. Pronto, beleza. Vamos aqui continuar. Então, turma,
linha quarta premissa vai ser, no caso aqui, a minha conclusão anteriormente era S condicional T, né? Deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Aliás, não é x igual a y, é P, desculpa. Então, o que é que vai acontecer? O S passa a ser premissa assumida e a minha conclusão passa a ser o P. Ok? Bom, aí o seguinte. Detalhe. Nós não temos o P não negado aqui, entre as minhas premissas. Certo? Isso já acaba sendo complicadorzinho. Certo? Eu tenho... Onde é que está o P? O P ele aparece bem aqui. Ele aparece como antecedente dessa condicional, porém negado. Ok? Bom, dito isso, vamos ao processo de dedução. Vejam bem, esse P é a nossa conclusão agora, certo? Porque o S está com premissa assumida. Então, vamos lá. Então... Tenho quase certeza que a gente vai chegar aí no final por modo Stollens. Vamos lá, linha 5. Nós vamos ter um silogismo hipotético. Silogismo hipotético da linha 1 com a linha 3. Olha aqui, galera, ó. Q de junção R, Q de junção R. Então, nós vamos ter não P, condicional, não T. Ok? O silogismo hipotético. Linha 6. Nós vamos ter a dupla negação da linha 4. E aí nós vamos ter não S, certo? Linha 7, nós vamos ter um silogismo disjuntivo da linha 2. Linha 2 aqui, ó. Com a linha 6. Ó, não S, nós vamos ter o quê? Um T. Na linha 8, nós vamos ter a dupla negação na linha 7. E aí vai ficar não T. Beleza? Na linha 9, nós vamos ter o modus tollens da linha 5 com a linha 8. Ó, linha 5, linha 8. E aí nós vamos ter não P. Tranquilo? E na linha 10, dupla negação da linha 9. Que no caso aqui é o P, que é justamente o que a gente estava procurando. Beleza? Então, esses passos intermediários de dupla negações, eles podem acabar complicando a vida de vocês. Porque você já, muitas vezes, passa pela mente de vocês. Não, eu tenho aqui um T, eu sei que esse T equivale a não T. Aí acaba deixando de fazer isso aqui, e aí o processo está feito de maneira incorreta. Beleza? Tranquilo aí, turma? Deu para entender? Legal? Ah, tá. Já aceitou, né? Bom, gente, vamos agora fazer da terceira questão e aí a gente fecha a nossa aula de hoje e a quarta questão fica como plus para vocês tentarem fazer em casa. Certo? Quem não fez. Bom, na terceira questão, a gente vai trabalhar o quê? Com demonstração indireta, certo? Fazer aqui a letra A para vocês, beleza? Então, terceira questão. Bom, na letra A, observe o seguinte, ó. A minha conclusão é não P, certo? Então, ele vai passar para o lado esquerdo do sequente, né, digamos assim, e ele vai ser negado, aí vai ficar não P. Tá bom? Ah, então eu já posso converter para P? Calma, não é bem assim. Tem que segurar a onda um pouquinho. Então vamos lá. Não P conjunção Q. Turma, um detalhe que talvez vocês já sabem, mas não custa nada reforçar. Uma coisa é a negação de P conjunção Q. E outra coisa é a conjunção da negação de P e Q. Certo? Então, isso daqui são duas formas completamente diferentes.
tanto do ponto de vista sintático quanto do ponto de vista semântico. Por favor, não confundam. Quando eu coloco a negação fora dos parênteses, essa negação está agindo sobre o conectivo principal da fórmula que está dentro dos parênteses. Certo? Não esqueçam disso jamais. Nesse caso aqui, o conectivo principal é a minha conjunção, né? E não P e Q são subfórmulas dela. Nesse outro caso aqui, o conectivo principal é essa negação, certo? E ele está agindo sobre essa conjunção. Por favor, não esqueçam jamais, jamais desse detalhe. Bom, vamos voltar para cá. Linha 2, nós vamos ter P condicional R. E na linha 3, nós vamos ter Q de junção não R. Tudo isso aqui é premissa. Opa. E agora a gente vai para a nossa premissa assumida, que é a linha 4, que vai ser quem? O não P. É sempre bom a gente colocar esse PA para a gente lembrar que ele é uma premissa assumida. Certo? Pronto. A partir daqui, o que a gente vai fazer? Aplicar as regras. Certo? Bom, de cara, o que a gente vai ver aqui? Fazer uma dupla negação no P. Certo? Eu já posso colocar aqui o P bonitinho. DN na linha 4. Certo? Ok? Na linha 6, nós vamos fazer modus ponens da linha 2 com a linha 5. 2 e 5, ó. Linha 5, linha 2. Vou obter o R. Aí vem um detalhe interessante. Quando você estiver fazendo demonstração direta, como é essa questão 3 e a questão 4, você deve procurar isolar os átomos, como eu estou fazendo aqui, ó. P, R. Então, eu estou procurando já deixar os átomos todos isolados. Porque quando eu encontrar a negação de algum desses átomos, aí pronto, aí eu faço a conjunção, aplico a regra da conjunção e encontrei a minha contradição. E aí encerrou o processo. Certo? O mais trabalhoso é você sair isolando os átomos. Beleza? Vamos lá. Opa, tenho que baixar aqui esse... Ah, meu Deus do céu. Aí na 7 você pode fazer ou dupla negação, ou De Morgan. Isso. Eu acho que vai fazer dupla negação em 6. Vamos ver aqui o que é que eu tinha anotado. Isso, exatamente, Les. DN6. Então vai ficar não R. Por quê? Opa, aqui é um R. Porque aí eu vou fazer um silogismo hipotético, né? Gente, isso é quase como jogar no xadrez, né? Quando a gente vai executar um lance no xadrez, em geral, o que é que a gente tenta fazer? Prever os lances do adversário, certo? Então, ó, eu fiz não R, porque aí dessa maneira me seria permitido fazer o silogismo disjuntivo com a linha 3. Entendido? Entenderam aí? Então, vamos lá. Então, dá um Q. Certo? Linha 9. Realmente, Lucas. Vamos aqui para a linha 9, nós vamos fazer um De Morgan com a linha 1. Ó, turma, esse De Morgan com a linha 1 eu poderia ter feito bem no início, certo? Bem no início eu poderia já ter feito esse De Morgan. Beleza? Mas isso não, a ordem dos tratores não altera a parede do açude. Linha 10. Na linha 10 a gente vai fazer uma condicional. Com a linha 9. Ó, bateu o olho aqui, viu uma disjunção e um dos disjuntivos negados, no caso aqui esse não P. Então, ó, P, condicional não Q. Opa! Ó, aqui as coisas melhorando. Então, eu tenho aqui a linha 10, eu tenho aqui a linha 5, dá para me fazer um modus ponens, né? Eu vou obter não Q. Modus ponens da linha Poderia ter 5. feito dupla negação em 8 também, né, professor? Não. Dupla negação em 8? Sim, sim.
não que, aí faria o modus tollens, isso. Modus A tollens gente em chegaria 8, na contradição, entendi. Se a gente tivesse feito dupla negação em 8, seria não que, faria modus tollens com a linha 10 e cadê obteria não não P? P. E aí eu já tinha o P aqui, Tem o né? P, cadê não P e P, aí dupla Isso. contradição. Pronto, ó. Agora eu tenho não que, tenho o que, vou aplicar a conjunção e pronto. Morreu Maria Preá. Esse aí dá Linha o falso, 8. né? Oi? Esse daí dá o falso, né? Isso, exatamente. É o chamado falso, certo? Entendido aí, turma? Então, na demonstração indireta, o que é que vocês precisam buscar? Isolar os átomos, certo? Então, você vai procurando isolar os átomos e tal. Tem situações que, no caso aqui, na letra B... Na letra B? Não. Não. Na letra A da quarta questão, que eu não vou fazer para vocês, eu espero que vocês façam, vocês poderão encerrar o processo, né, sem precisar chegar a um nível atômico da coisa. Só uma dicasinha com relação à letra A da quarta questão. Vocês vão encontrar uma condicional e a negação dessa condicional. E aí é só vocês fazerem a conjunção dessas duas condicionais. E aí pronto, encerrou o processo, certo? Na letra A da quarta questão, vocês vão precisar fazer aquele trabalhinho de conversão das fórmulas. E aí tem um detalhezinho que eu preciso falar para vocês. Aqui na letra A, tem um erro de digitação meu. Por favor, corrijam aí no de vocês. Aqui é 2x mais 3y, certo? Tem um y aqui, igual a 24. Ok? Aí pronto. Então, do mesmo jeito que eu fiz na letra B da segunda questão, na letra A da segunda questão, que nós tínhamos uma estrutura como essa daqui, aí eu usei as variáveis proposicionais, vocês vão fazer aqui também, certo? Aí essa letra A, Vitor, aí dava errado, certo? Entendido? Então, nessa letra A, vai chegar um momento que vocês vão encontrar isso aqui. Deixa eu dar logo o spoiler para vocês. Vocês vão encontrar isso daqui, ó, certo? E lá adiante, vocês vão encontrar isso daqui. Pronto. Essa primeira fórmula, né, é a negação dessa condicional, que é justamente a negação disso daqui. Pronto. Aí você chegou ao destino, você chegou à contradição, certo? Então, é um exemplo onde você não precisa chegar ao nível atômico como foi a letra A da terceira questão, que a gente foi desmembrando tudo, ó, R, P, Q, não Q, até encontrar ó, um Q e um não Q. Entendido? Então, só para encerrar. Demonstração condicional, né? Eu vou aqui parar aqui essa apresentação. Então, vamos lá. Demonstração condicional. Quando é que eu uso a demonstração condicional? Quando a minha conclusão é uma condicional. E aí isso é sustentado pelo teorema da dedução, que a gente já viu isso em outro momento. Nós vamos pegar aquela condicional e o antecedente dessa condicional e colocar como premissa assumida, e o consequente da condicional passa a ser a nova conclusão, certo? Isso da demonstração condicional. Na demonstração indireta, nós assumimos a negação da conclusão, certo? Nós assumimos a negação da conclusão, ela passa a ser uma premissa assumida, e aí é só desenvolver como se fosse uma demonstração direta normal. Só que aí o que é que a gente está procurando? Encontrar uma contradição, certo? E uma contradição é o quê? É uma fórmula e a sua negação. E quando eu falo de fórmula, eu posso estar falando de uma fórmula atômica ou uma fórmula molecular. Fórmula atômica é como o exemplo que eu acabei de fazer para vocês. Fórmula molecular é como vocês vão encontrar na letra A da quarta questão, certo? Entendido? Turma, meio-dia, hora de almoçar, beleza? Então,
Bom descanso para vocês aí nesses feriados dessa semana. Temos aí feriado amanhã, temos feriado de sexta-feira. Sexta-feira é o meu dia do professor, certo? Podem mandar Pix para minha conta. Tô brincando. Tô brincando, certo? Entendido? E mais tarde eu já coloco a listazinha de exercício para vocês se divertirem até a aula da semana que vem, que é sobre tablô analítico, né? Não esqueçam, nós encerramos aqui a dedução natural, que é um método sintático. Semana que vem, nós vamos para um método semântico. Também um método de dedução, só que agora a partir da perspectiva semântica. Boa, Lucas. Tô brincando. Então, gente, encerrar aqui a gravação.